Se você teve a oportunidade de assistir os vídeos anteriores, já sabe que estamos falando sobre Janeiro Branco e a importância de cuidar da sua saúde mental. Afinal, a vida pede equilíbrio. Estou propondo a vocês uma reflexão sobre 5 temas importantes. Já falei anteriormente de 2, que são a autoobservação e o autoconhecimento. Você já deve ter entendido que quanto mais eu me observo, melhor eu me conheço nas diversas áreas da minha vida, certo? Agora, o terceiro tema que vamos refletir é o autocontrole. E eu pergunto a você, como anda o controle das suas emoções? Frequentemente, eu vejo pessoas tendo crises de ansiedade, que em alguns casos chegam a ser tão intensas que se tornam crises de pânico. Existem crises de choro, crises de raiva, enfim, sentimentos que estão sendo extravasados, não compreendidos e algumas vezes, portanto, não controlados. E por que é importante controlar a minha ansiedade? A ansiedade é um sentimento que pode ser bom ou ruim, a depender do nível de ansiedade que eu sinto. Isso mesmo, se eu vou fazer uma viagem, por exemplo, ou se eu tenho uma reunião importante, o nível de ansiedade saudável é o que me faz sentir prazer, impulsionada a ir lá e realizar tal atividade, dar o melhor de mim. Mas, se os meus pensamentos começam a ficar pessimistas, eu tenho a tendência a aumentar o meu nível de ansiedade. Vocês percebem aí a importância daquele primeiro auto que eu falei antes, naquele outro vídeo? Se você não assistiu, procure assistir. Eu falei sobre a importância da autoobservação. Pois é, se eu estou conectada a mim mesma, eu posso rapidamente perceber que o medo, a insegurança que eu estou sentindo é porque os meus pensamentos estão sendo contaminados, como se fosse uma onda de negatividade, pessimismo, e isso faz a minha ansiedade aumentar muito. Às vezes, a pessoa pensa que pode até morrer diante de uma crise tão intensa de ansiedade, porque a ansiedade alta nos traz também sintomas físicos, como por exemplo, ataque cardíaco, que é o coração acelerado demais, ou a sudorese, que é quando a transpiração fica muito excessiva. Às vezes, causa até o aumento da pressão arterial. E quando chega a um nível muito alto de ansiedade, onde a pessoa não consegue se controlar, pode instalar-se o quê? Uma crise de pânico, que nada mais é do que a total perda de controle. Crise de pânico é quando a minha ansiedade chegou num topo, num nível muito alto, que eu não consigo controlar mais. E aí vocês podem me perguntar, Michele, como é que eu faço para controlar a minha ansiedade? Será que isso é possível? E eu digo para vocês, sim, é possível. Na maior parte das vezes, nós podemos controlar a nossa ansiedade quando nós percebemos os sintomas logo no início. Se eu noto que a minha ansiedade está aumentando, rapidamente eu percebo que os meus pensamentos estão negativos. E eu proponho então fazer uma análise do quanto esses pensamentos negativos estão fantasiosos, ou seja, o quanto esses pensamentos não estão correspondendo à realidade. Eles acabam ficando negativos demais e um tanto catastróficos. A pessoa só pensa em algo muito ruim que pode acontecer. Bom, eu posso refletir sobre o que é racional e o que é emocional e trazer o equilíbrio entre razão e emoção. Outra possibilidade também seria mudar o foco de atenção e não permitir que tais pensamentos intrusivos tomem conta de mim. Afinal, para que sofrer por antecipação, não é verdade? Mas, sabe, o que hoje em dia eu mais tenho visto são pessoas querendo controlar não a si mesmas, mas sim controlar as outras pessoas. E eu posso garantir uma coisa para você. Se controlar a nós mesmos já é uma tarefa muitas vezes difícil, controlar o outro, eu diria que é quase impossível. E aí podemos refletir sobre uma palavrinha que anda um pouco esquecida, que é o respeito. Sim, respeitar os nossos sentimentos e também respeitar o outro, com as diferenças que ele tem. Bora refletir então e praticar um pouquinho o respeito a si mesmo e o respeito ao próximo? Com certeza, isso vai nos proporcionar uma saúde mental de qualidade.